Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira, do tempo do Natal, antes da Epifania. E o texto de hoje se encontra lá na primeira carta de João, capítulo 3, versículos de 7 ao 10, que diz assim: Filhinhos, que ninguém vos desencaminhe. O que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete o pecado é o diabo, porque o diabo é o pecador desde o princípio. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque a semente de Deus fica nele. Ele não pode pecar, pois nasceu de Deus. Nisto se revela quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Gente, o que é justiça na Bíblia? Para quem não sabe, o termo justiça geralmente é utilizado no contexto bíblico como o fazer a vontade de Deus. E por que está aparecendo aqui? Deixa eu logo contextualizar e eu volto para o texto para vocês. A comunidade a qual a primeira carta de João ela é escrita, ela estava passando por muitas realidades bem complicadas. Existia, por exemplo, um grupo que nós costumamos chamar de separatistas, que eram pessoas que se sentiam muito santas. E elas eram tão espiritualizadas, tão aspas, íntimas de Deus, que até mesmo quando elas pecavam, elas diziam que aquilo ali não era um pecado. Porque elas eram tão espirituais que talvez fosse má interpretação do povo, fosse uma ilusão na mente delas. Elas, por exemplo, não amavam os irmãos, não praticavam a justiça, mas eram santas. E eu sei que tem gente assim hoje, né? Mas enfim. Então o texto começa a mostrar que na verdade existe um problema. Dizer que é tão íntimo de Deus, mas ainda permanecer alguém que comete pecado literalmente 24 horas, tem algum problema. Dizer que eu sou tão íntimo de Deus e eu não amo o irmão, eu não pratico a justiça, que quer dizer fazer a vontade de Deus, também é um problema. Não existe coerência alguma entre alguém que diz: eu sou amigo de Deus, eu sou muito íntimo de Deus, eu sou alguém que minha vida é conduzida pela ação do Espírito Santo e na hora H eu não amo o outro, eu não faço a vontade de Deus, eu não busco me colocar no lugar do outro e por aí vai. Gente, nós precisamos refletir que muitas vezes a gente fala uma coisa e faz outra completamente diferente. Por isso, à luz dessa primeira leitura, eu quero fazer esse convite, a pensarmos um pouco. Ainda estamos na primeira semana do ano, acho que nunca é demais a gente ficar tocando essa mesma tecla, né? Será que a minha vida ela é uma vida de alguém que está tendo intimidade com Deus, uma vida de discípulo e discípula de Cristo, uma vida de filho e filha de Deus? Ou será que é o extremo oposto? Eu sempre vejo muitos exemplos, eu estou lembrando de um agora que eu escutei uma vez de uma homilia de um padre, um exemplo que para mim é muito característico. Tinha uma mulher, digamos que ela era ministra extraordinária da Sagrada Eucaristia, e ela, na verdade, sempre dizia: Padre, eu quero tanto que meu filho venha para a igreja, ele não vem. Quero que meu marido venha para a igreja, não vem, só vem eu. E, obviamente, ela descia terra aí em falar mal deles. Porque eles não querem se abrir. Porque eles não querem abrir o coração. Porque eles não querem ver a vontade de Deus. Todo esse discurso. Certo dia, o padre se encontrou com o filho desta mulher. E ele fez uma pergunta a ela: mas por que você não vai para a igreja? Sua mãe sempre vai. Aí o filho vai dizer assim: olha, padre, se for para ser como minha mãe, que vai para a igreja, quando ela chega em casa, ela volta pior do que foi, é melhor eu não ir. Eu sei que parece que é uma história um pouco engraçada, mas eu não coloco nem um sorriso nos meus lábios, porque na verdade isso é doloroso de ouvir. Quantas e quantas pessoas vão para a igreja e chegam em casa pior do que saíram? E não é culpa da Eucaristia, não é culpa da igreja. É porque muitas vezes existe uma discrepância entre a Eucaristia que eu comungo e ter uma vida eucaristizada. Existe uma discrepância entre a palavra que eu escuto e permitir que ela entre no meu coração. Muitas vezes, gente, somos nós que afastamos o povo da igreja. Por isso eu quero convidar você, à luz dessa primeira leitura, a refletir melhor, sobre a nossa busca pela santidade, sobre o nosso testemunho de vida, sobre como é que tem sido tudo isso. A palavra nos interpela, a
palavra nos convida a essa reflexão. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo daqui a pouco às 7 horas da noite, no estudo do Evangelho também desta quinta-feira. Até já.